Você sabe como funcionam os anéis do pistão? Será que há alguma influência em troca de anéis para melhorar o resultado do meu motor preparado? É isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, mas antes, deixa seu like, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito e ative as notificações para ficar por dentro de todos os vídeos que nós postamos aqui no nosso canal. Meu nome é Otávio e seja bem-vindo a Star Preparações. Bora pro vídeo? O que é, Otávio, os anéis do pistão? Os anéis do pistão é um componente do pistão responsável por controlar o fluxo de óleo nos cilindros, a compressão na câmara de combustão e dissipar o calor recebido pelo pistão nas paredes do cilindro. Beleza? Existem basicamente, pessoal, 3 anéis, tá? Isso falando aqui de um pistão simples, 3 anéis aqui, tá? Que são esses 3 anéis aqui que eu anotei para vocês, ó. Que é o anel de compressão, o anel raspador e o anel de óleo, tá? A gente tem aqui basicamente 3 anéis que vão ser dessa forma aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Então a gente tem aqui, ó, 2 anéis, basicamente os 2 de cima, tá? Os 2 superiores aqui do pistão são iguais, certo? Basicamente são iguais. Então eu tenho o anel de compressão e o anel raspador. E aqui embaixo eu tenho o anel do óleo, certo? Então, qual que é a função aqui do anel de compressão? A função do anel de compressão é fazer a vedação de 85% a 90% dos gases de combustão, beleza? E também é responsável por dissipar o calor recebido pelo pistão, tá? O calor recebido pelo pistão nas paredes do cilindro, beleza? O anel raspador, qual que é a função, Otávio, do anel raspador? O anel raspador é o seguinte, ele também é responsável, tá, de 10 a 15% da vedação dos gases da combustão, tá? E também tem essa função de fazer a raspagem do óleo ali, deixando uma fina camada nesses canais ali, tá? Se você quiser saber um pouco mais sobre o cilindro, brunimento de cilindro, sobre retífica de cilindro, eu fiz um vídeo aqui na página, tá? Vou deixar o link dele aqui embaixo. É só você clicar aqui e você vai entender essa questão de armazenamento de óleo ali no cilindro, beleza? O anel de óleo, ele fica aqui no cilindro para controlar o quê? Controlar o óleo ali nas paredes do cilindro, a quantidade de óleo nas paredes do cilindro. Além de controlar essa quantidade de óleo nas paredes do cilindro, ele tem a função de jogar esse excesso do óleo, vamos supor, ele joga, mantém ali, certo? A quantidade de óleo certa e o excesso ele joga para o cárter. Então, basicamente, ele tem essa função. Ele não faz a função de vedação, tá? Aqui nesse caso, a questão também de dissipar calor é muito mínima também, nesse caso do anel do óleo. Vai ter a questão também que ele dissipa calor nas paredes do cilindro? Sim, também. Mas em relação aos 2 anéis superiores, tá? A quantidade de dissipação de calor desses anéis de óleo é muito mínima, beleza? A dissipação do calor é feita aqui através desses 2 anéis, do anel de compressão e do anel raspador. E o anel de óleo, ele controla a quantidade de óleo aqui no cilindro, tá? E joga o excesso no cárter, beleza? Então, basicamente, para a gente entender aqui a função, tá? Que eu mencionei aqui para vocês, que é o seguinte: os anéis aqui do pistão, ele tem essa função de controlar esse óleo ali no cilindro, tem a função de fazer a vedação e também de dissipar o calor. Então a gente tem 3 variáveis aqui nos anéis do pistão, certo? São importantes? Sim, são de extrema importância. Por quê? Se eu não tiver um bom funcionamento, vamos supor que eu tenho um cilindro ovalizado, tá? O que é o meu cilindro ovalizou, tá? Quando fala basicamente assim, o que acontece? Basicamente eu tenho aqui um cilindro, certo? Quando eu tenho um cilindro onde ele ovalizou basicamente assim, é como se fosse, ele fez basicamente assim, ó, ele já não tem uma vedação correta, certo? Os anéis do pistão aqui não conseguem fazer uma vedação correta num cilindro ovalizado. Então o que vai acontecer? Quais são as funções dos anéis, tá? A função deles é fazer vedação, controlar o óleo e dissipar o calor, certo? Então se eu não tenho uma vedação perfeita, o que vai acontecer? Vai descer compressão para a parte de baixo,
do motor, certo? Não vai ter uma vedação correta, vai subir óleo também, porque o anel raspador não vai fazer essa raspagem desse excesso de óleo, vai subir óleo e vai queimar óleo. É quando eu falo que eu tenho um motor fumando ali, meu motor está fumando. Por que está fumando? Porque ele está queimando óleo. O meu motor está queimando óleo. É por causa disso. Pode ser por ovalização de cilindro e também pode ser por folga excessiva, certo? Todo o anel, tá? Todos os anéis do pistão, tá? Entre a parede aqui do cilindro, tá? Entre a parede do cilindro e os anéis, existe uma folga ali, certo? A folga, ela vai de fabricante para fabricante, certo? A gente tem uma folga aqui, ó, de acordo com o fabricante do pistão, certo? Então a gente tem uma folga aqui de acordo com o fabricante do pistão. Otávio, qual que é a folga que eu preciso deixar no cilindro? Eu posso deixar, dependendo do motor preparado, se eu não tenho uma ficha do pistão, do quanto eu preciso deixar de folga, eu posso deixar com 0,4, tá? Mas cada tipo de pistão que eu compro vai me dar uma folga ali específica para me montar os anéis e eu ter um bom funcionamento, certo? A qualidade dos anéis influenciam? Sim, influenciam muito aqui nesse caso também, beleza? Então o que acontece? Quando eu tenho uma folga excessiva aqui, ó, por mais que quando o meu pistão há uma força tangencial empurrando ele ali para fazer a vedação no cilindro, eu vou falar um pouco mais sobre isso, os anéis não conseguem fazer a vedação. Quando eles não conseguem fazer a vedação, o que acontece? Vai descer a compressão e vai subir o óleo também, porque o óleo está na parede do cilindro. Se não faz a raspagem, o óleo fica aqui em cima, então a combustão acontece e queima parte desse óleo. E a compressão também desce para baixo no cárter. Então quando a compressão desce na sua grande maioria, o que vai acontecer? Eu perco potência nesse motor, vai ficar fraco, vai queimar óleo. Então basicamente eu teria que fazer uma nova retífica nesse motor aqui. Aí você levaria numa retífica de cilindros, onde eles vão fazer essa retífica do cilindro, fazendo, ou dependendo a troca de anéis, fazendo um brunimento, só trocar os anéis, tá? Para fazer uma vedação melhor, tá? Ou basicamente vai aumentar o diâmetro do pistão, vai colocar um pistão maior com os anéis referente a esse pistão que você está colocando. Então eu tenho essas variáveis, tá? Os anéis do pistão ali, quando eles estão com folga, não vai fazer uma vedação. Então eu perco o desempenho do meu motor e também baixa óleo, no caso está queimando óleo. Então eu teria que fazer uma retífica ali nesse motor, nesse caso. A ovalização é a mesma coisa. Vai acontecer o mesmo fator, não vai fazer uma vedação correta e eu também vou ter perca de desempenho, tá? A ovalização do cilindro, ela pode acontecer, tá? Quando você faz o amaciamento do seu motor, tá? Os anéis aqui, tá? Quando você faz uma retífica, basicamente assim dizendo, tá? Quando você fez uma retífica no cilindro aqui, ó, existem os picos, tá? Eu explico um pouco mais sobre isso nesse vídeo que está aqui embaixo, tá? Nesse link desse vídeo. E os anéis, quando você monta ele de primeira, a fase de amaciamento é que eles vão fazer como se fosse uma junção. Eles vão rapar esses picos aqui, ó, e vão ficar fazendo uma vedação perfeita aqui, o atrito vai ser menor, tá? E vários outros fatores, tá? Então o que acontece? Essa ovalização pode acontecer quando eu não tenho aqui, ó, quando eu não respeito essa fase de amaciamento e colo a mão. O atrito aqui nessa parte é muito maior. Quando gera um atrito maior, isso aqui gera muito calor. Então quando gera calor, o que acontece? Parte da energia, ou seja, o meu pistão, ele recebe a combustão em cima dele, certo? Então a combustão é como se fosse uma explosão controlada em cima da cabeça do pistão aqui, ó. Só que essa combustão é como se fosse um fogo, é um fogo ali na realidade. Então esse fogo batendo vai empurrar ele, porque gera uma energia, empurra o meu pistão. Sobe, aí até acontecer de novo a combustão. Então o que acontece? Começa a aquecer o meu pistão. Quando começa a aquecer o meu pistão, o que vai dissipar o calor do meu pistão? Vai ser os anéis, certo? Então o que acontece? Nessa fase de amaciamento aqui que está acontecendo, tá? Os meus anéis, eles têm que fazer casar aqui com o meu cilindro. Só que nessa fase, essa parte de casar com o cilindro aqui, há um atrito muito grande entre os anéis do pistão, certo? E o cilindro. Quando há um atrito muito grande, aumenta a temperatura. E como uma das funções
das funções do anel é dissipar o calor, o que acontece? Se eu tenho um calor muito grande, ele não vai conseguir fazer uma dissipação de calor tão boa. Então vai acontecer o quê? Superaqueço demais aqui dentro da câmara de combustão, aqueço mais o meu pistão e aquecendo muito aqui também o cilindro, vai haver a ovalização, que vai acontecer como se fosse isso aqui, ó. Aqui seria, vamos supor, reto. Aí eu tenho uma ovalização. Vamos supor que eu estou aqui, ó. Aí o que acontece? É uma ovalização, não é correto aqui, ó, como se fosse assim, ó. Então os meus os anéis do pistão não vão fazer uma vedação correta aqui nesse caso. Quando os anéis não fazem uma vedação correta, eu tenho perda de desempenho no meu motor. Então quando eu perco desempenho no meu motor, basicamente aqui, dizendo aqui quando acontece isso aqui, eu vou ter que fazer uma nova retífica aqui, porque se ovalizou, não vai fazer uma vedação correta, não vai ter um bom funcionamento, vai queimar óleo, tá? Pode começar a baixar óleo e também, dependendo do caso, vai aquecer muito. Se aquecer muito, eu posso vir a danificar o meu motor. Então essas são as influências. É importante os anéis do pistão? Sim, são importantes, tá? Por quê? Porque quando eu olho para os anéis do pistão, eu entendo essa função que eles têm ali no motor. Se eu entendo a função que eles têm no motor, eu tenho que prezar por quê? Em cumprir com que essas funções elas estejam trabalhando da melhor forma possível para me obter o máximo de resultado nesse motor, principalmente se for um motor preparado ali, quando a gente está preparando o motor, tá? Então a gente tem que analisar muito bem o cilindro ali no caso e sempre analisar a melhor forma possível ali, uma melhor retífica possível, para que eu consiga ter uma vedação correta ali, ter uma folga correta ali, para me ter o melhor resultado nesse motor, beleza? Então, basicamente dizendo, a função dos anéis são essas, tá? Otávio, na preparação de motor, tá? Existe alguma outra coisa em relação aos anéis aqui do pistão? Em relação aos anéis do pistão? Sim, existe sim uma relação aqui também que vai fazer toda a diferença num motor preparado. A gente entendeu aqui nessa aula aqui que é o seguinte, que os anéis do pistão, eles controlam o óleo, ele faz a vedação da compressão e também dissipa o calor, certo? Só que além disso, os anéis, eles têm uma função também que é a tensão, tá? O que é essa tensão dos anéis, tá? A tensão dos anéis, tá? É a quantidade de pressão necessária, eu até coloquei aqui, ó, é a quantidade de pressão necessária para empurrar as extremidades do anel em conjunto, tá? Então, quando acontece a compressão, o que acontece? Parte dessa compressão e combustão ali, tá? Que está acontecendo, vai entrar aqui por trás aqui dos anéis, empurrando eles contra a parede do cilindro aqui, certo? Empurrando ele contra a parede do cilindro. Isso se chama uma pressão, tá? Pressão o quê? Tangencial, é uma tensão tangencial ali. É como se fosse uma pressão para empurrar o meu pistão, para começar a empurrar os meus anéis para fazer a vedação. Ou seja, eu coloco ele no cilindro ali. Então há uma tensão ali. Só que essa tensão, só de encostar, não é suficiente. Então, quando acontece a combustão ali, parte dessa compressão, ela entra por trás aqui dos anéis, empurrando ele contra a parede do cilindro. Isso gera o quê? Isso gera uma tensão. E essa tensão é chamada de tensão tangencial, tá? Então, cada anel tem um tipo de tensão. Uma tensão maior ou uma tensão menor, tá? E outra coisa que a gente olha aqui também nessa questão de tensão, além de eu olhar para essa tensão, tá, tangencial, que faz os meus anéis se movimentar fazendo a vedação, eu também analiso a pressão criada contra a parede do cilindro, certo? Então são dois tipos de pressão. A pressão que faz o meu anel fazer a vedação, abrir e fazer a vedação, tá? Então eu tenho uma tensão ali, certo? Dos anéis, que vão ser isso aqui, ó, essa tensão do anel aqui, ó. Certo? Então, basicamente, isso aqui é a tensão do anel, quando eu empurro ele assim, ó. Certo? Então, a tensão tangencial, certo? E eu tenho a pressão que é exercida contra a parede do cilindro. Por quê? Quanto maior a tensão tangencial do anel, certo? Quanto maior essa pressão tangencial do anel, maior o que vai ser? Vai ser a pressão exercida sobre o cilindro. Por quê? Se eu tenho uma tensão muito grande, é como se eu empurrasse basicamente aqui o máximo que eu consigo o anel aqui nas paredes do cilindro. Então eu tenho uma tensão contra a parede do cilindro. Isso é prejudicial? Depende da forma como é visto isso. Por quê?
Quando eu tenho uma tensão tangencial muito grande, tá? E essa pressão contra a parede do cilindro é muito grande, o que acontece? Eu tenho perca de desempenho no meu motor. Por que eu tenho perca de desempenho no meu motor? Porque a pressão, como ela é muito grande, então eu tenho uma pressão contra a parede do cilindro, é como se eu estivesse querendo segurar o meu pistão em algum lugar ali. Não tem quando você coloca o pistão dentro do motor com os anéis assim dentro do cilindro aqui, ó. Quando você coloca ele aqui dentro com os cilindros aqui, se você tirar a mão, ele não vai descer. Por que ele não vai? Porque existe uma pressão, uma tensão dos anéis ali segurando ele, certo? Então, em movimento, o que acontece? No funcionamento do motor, essa tensão empurrando contra a parede do cilindro, o que acontece com isso? Faz com que eu perca energia ali, porque o meu pistão ele tem que se movimentar, subindo e descendo. Então, ele vai ter que gastar, ou seja, parte dessa energia para movimentar esses anéis ali, essa tensão desses anéis empurrando contra o cilindro, certo? Então, quando a gente olha para a preparação de motores, tá? Na escolha de anéis, existem anéis com maior pressão, certo? Com a tensão maior, e anéis com menor tensão, tá? Anéis com menor tensão geralmente vão ser usados em competição. Quando eu tenho uma tensão menor, então eu vou ter uma pressão contra a parede do cilindro menor, então eu gasto menos energia para fazer a movimentação do meu pistão e através disso eu ganho mais potência e mais economia no meu motor, certo? Mas em compensação, os anéis que têm menor tensão, o que acontece? Eles não fazem uma vedação tão boa. Quando eu não tenho uma vedação tão boa, parte dessa compressão desce também. Então isso é prejudicial também para o meu motor. Geralmente eu utilizo uns anéis com menor tensão, tá? Quando eu tenho uma taxa de compressão muito alta, estou usando um combustível especial. Claro, depende muito da tensão aqui que a gente está falando, tá, pessoal? Porque antigamente, tá, se a gente pegar os primeiros carros, olhar pela parte dos carros, os primeiros anéis, eles tinham uma tensão muito grande. Então, por vários anos, vários engenheiros, eles vieram testando os anéis até chegar numa tensão menor de hoje em dia, quando sai um carro já com uma tensão bem menor e fazendo uma vedação boa ali, perfeita. Agora, quando a gente fala que tem uma tensão ainda menor, aí a gente tem que olhar vários outros fatores para a gente compreender essa parte de tensão. Como que é feita a escolha dos anéis do pistão? Como que é feita essa escolha? Basicamente, quando a gente olha por essa pressão aqui da tangencial e essa pressão contra a parede do cilindro, a gente tem que levar em consideração a cilindrada do motor, tem que levar em consideração a compressão do motor, tem que levar em consideração também a RPM do motor, a potência do motor. Então tudo isso tem que ser analisado. Ah, Otávio, como que eu faço? Cara, aqui, nesse caso aqui, para a gente escolher anel de pistão, a gente precisaria entrar em contato com algum engenheiro ou com alguma empresa que ela fabrica anéis e ela te passa certos tipos de anéis com maior tensão, com menor tensão, e através daquilo ali você vai ter que testar, certo? O mais indicado ali, ou que trouxe mais desempenho para o seu motor, certo? Isso aqui a gente fala já olhando para o meio das motos, é uma coisa bem complicada assim de se fazer, certo? Principalmente por você precisar de um fabricante de anéis, onde você vai ter um anel com menor tensão, onde você vai ter que fazer testes, tá? Para chegar naquele maior resultado. Geralmente isso aqui eu posso tentar buscar quando eu estou tentando extrair o máximo de potência do motor, tá? Onde é limitado o tipo de preparação, quero buscar o máximo de potência, é limitado a cilindrada, ao tipo de preparação, quero buscar o máximo de desempenho nesse motor, então eu vou tentar ir nos máximos de detalhes desse motor para me trazer o máximo de potência nesse motor, beleza? E claro, além disso aqui, tudo que eu mencionei para vocês, a qualidade do anel vai mandar muito aqui também, tá? Porque existem os anéis que têm uma maior qualidade e tem os anéis que não têm uma menor qualidade. Então a gente tem dois anéis com qualidade melhor e com qualidade inferior. Isso aí existe para tudo. Tanto do kit de aumento de cilindrada que você compra, tem de qualidade inferior, tem de qualidade superior. Então tudo isso também a gente tem que levar em consideração para a gente escolher o melhor kit de anéis, tá? Para o meu pistão. Para quê? Para que faça todas as funções aqui do anel, certo? Dos anéis, que é a função de compressão, de raspar, do óleo, tá? Fazer todas essas funções, dissipar bem o calor e ainda ter uma tensão mais baixa para que eu tenha um menor atrito e tenha um melhor desempenho nesse motor.
Beleza? Pessoal, se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, se alguma coisa que eu falei pra vocês aqui te ajudou, aqui embaixo tem um botãozinho de compartilhar, compartilha com seus amigos nas redes sociais para estar ajudando o nosso canal a estar crescendo. E comenta pra mim também se você já fez algum teste, tá? Com algum tipo de anel que tem uma tensão menor aí no seu motor preparado e obteve um bom resultado ou não obteve um bom resultado. Beleza? E é isso aí, eu te vejo no próximo vídeo.